O cara precisa... Não é fácil, não. O futebol, depois você entra e depois é só jogar bola e se divertir. O fisiculturismo você tem que ter dieta, você tem que ter, né, recurso para poder se manter com alimentação. Então, assim, para mim foi importante agregar essa imagem de atleta junto à minha profissão, né, porque não só pela questão do atleta, mas eu vi que também as pessoas se inspiram muito num cara que tem um shape, né? Aí, poxa, eu vejo que tem espaço para todo mundo. Eu consigo enxergar isso na academia, como a gente passa muito tempo ali, que as pessoas, aquele cara que é mais gordinho, tem aquele personal ali que é mais gordinho, ele se identifica mais com ele. Acontece. Né? Eu até brinco, tem um personal lá que ele é alto. A maioria dos alunos dele são da mesma altura, cara. É engraçado isso. Velho. Sabe, é a identificação com isso. Vão se espelhando ali, né? Eu vim descobrir que o ano passado eu tinha 5 alunos sagitarianos igual a mim. Completava ano na mesma data, em dezembro. Como assim, poxa? A gente uma, sei lá, uma conexão que acontece ali, a pessoa tem aquela... se identifica, né, com a pessoa. E geralmente os personagens que são mais exóticos também tem os alunos mais exóticos, né? É engraçado. Tem de todo jeito. E a questão assim de imagem, né, a gente tenta sempre buscar apoio, né? De alguma marca, de alguma empresa assim que possa apoiar. Antigamente a gente tinha isso muito assim, a empresa ela não esperava o atleta ser um profissional para ajudar. Ela ia lá e via um talento em potencial e ajudava ele a se tornar um profissional ou se tornar um atleta bom, a alcançar o mais alto nível, né? Hoje não, as empresas já quer o cara pronto. Ela não quer ter o apoio, apoiar. Ela quer mais, tipo, tirar o proveito da imagem do cara. E aí é isso. Quando eu conquistei o Campeonato Brasileiro, o meu primeiro pela WBPF ainda era natural, eu saí batendo na porta das lojas de suplemento para pedir apoio, patrocínio. E assim, a maioria dizia a mesma coisa. A gente já ajudou, mas a pessoa não dava retorno e aquela coisa toda. E aí agora a dificuldade, né? E hoje também ainda é um grande problema, né, galera? Ainda tem um pouquinho o pé atrás com isso, né, também. Demais. Mas aí eu falei, a última vez que eu fui, né, e aí o cara falou assim, vê essa menina aqui. Olha quantos seguidores ela tem. Olha quantas curtidas tem. Aí é isso que eles estão buscando. O jogo do Instagram, né? Do ela TikTok. Não tem nada. Ela sempre é uma pessoa que faz uns vídeos, todo dia tá ali postando, tem uma quantidade de seguidor grande, a visualização vai ser alta. Tem aquela questão do branding, né, todinho também, que é aquela visão, a construção de marca, tudo, né, que é muito importante. Particularmente, eu gosto muito dessa parte, a gente já conversou bastante sobre isso, né, também. Isso. Produção de conteúdo e essas coisas também é extremamente importante para, galera, não só o atleta Fábio, né, também ver o Fábio como profissional também, né? Rapaz, você falando isso, eu vi um ator, não vou lembrar o nome dele, não sei se é Marcelo Faria, posso estar equivocado aqui no nome do ator, que ele falando que até para fazer papel de novela, o pessoal tava olhando a quantidade de seguidores dos atores, né? Para ver se a audiência vai ser boa ou não. Você vê como é que todo um branding, né? Assim. Inclusive tem a gente tá passando por essa mudança toda, essa revolução aí tecnológica, digital. E isso é uma realidade já, né? Inclusive tem uns filmes que passam na Netflix, Black Mirror, se eu não me engano. Sim. Tem uns episódios que fala sobre essas questões da tecnologia na vida das pessoas, o quanto ela está influenciando em tudo. Então, teve um episódio que a pessoa tinha como se fosse... olhava para outra pessoa e enxergava como se
do lado assim já aparecia um painel como se fosse uma rede social. Os dados dele, se ele era nível 4, nível 3, Cara. se ele fosse nível 3 eu já não me encostava nele. E as pessoas ficavam tipo, oi, tudo bom? Bom dia. E se ele não me respondesse, eu já dava uma pontuação negativa para ele. E aí ele ia baixando de nível e ia subindo. Então, as pessoas eram muito falsas uma com a outra só em pra busca, subir o nível, só pra busca subir o disso. nível. E tinha gente que era o nível tão baixo que ficava mendigando, tentando Atenção. bajular as pessoas para Pra poder ter ganhar. atenção. Aí levava café para todo mundo e tal. Eu disse, rapaz, que negócio... Rapaz, será que a gente vai chegar nesse nível aí, gente? Rapaz, Já tem gente aí que tá comprando seguidor. Eu- E tem gente que, sempre- que posta uma coisa, se não tiver curtida já tira até a postagem. O pessoal tá meio louco aí. Eu geralmente sempre falo, a gente já teve a oportunidade de gravar algumas coisas juntos também, né, Fábio? Sim, sim. E eu sempre fui muito de ouvir também os outros, uma opinião, um feedback das pessoas. Inclusive o Fábio já me ajudou bastante em alguns conteúdos técnicos também. E eu sempre cheguei pro Fábio também falando, Fábio, olha, vamos fazer desse jeito. Porque eu sempre fui uma pessoa que gostou de ajudar. Filipão também, Filipão já anda comigo mais de 15 anos. Faz O tempo, Fábio, faz tempo. exatamente, o Fábio anda comigo também desde o tempo da faculdade, tem uns 10 anos já, mais ou menos, que ele me conhece, desde 2015, né? E aquela coisa, cada vez que você vai olhar, a imagem da pessoa começa a melhorar, sabe? Evolução. Quanto mais você aprende com alguém, você começa a desenvolver do seu jeito, claro, você vai aprender, mas você vai desenvolver do teu jeito. E cada vez mais, eu não curto tanto isso aqui, mas eu vou fazer desse jeito aqui. E aquela coisa, sempre vai ser um benefício. E sempre as críticas construtivas vão ajudar, né, Fábio? Também. E como a gente falou há uns 2 anos atrás, né? Você conversou comigo na faculdade, não, na academia. Você chegou para mim, Ludi, olha, tu pode me ajudar aqui? Sempre fui bem disposto a ajudar nessa parte. E você também foi muito essencial em várias partes da minha vida, já me ajudou em muita coisa em relação a treino. Eu tive a oportunidade de treinar uma vez na minha vida com o Fábio, que a gente treinou costas. Eu até treinei bem, não foi, Fábio, com você? Aguentou. Foi até massa. E foi aquela coisa, e aprendi muita coisa, e é uma pessoa que eu gosto de conversar muito, porque ele tem uma visão de treinamento bem diferente de outras pessoas. Não é aquele negócio totalmente estático. Daquele jeito ele chega para você e ele diz, olha, Ludi, vamos fazer isso aqui. Inclusive eu já fiz uma consultoria com o Fábio um tempo também, e eu achei muito interessante a maneira que ele aborda a pessoa, entendeu? E assim, também quero chegar para você e dizer que eu fui uma pessoa extremamente importante nesse meu percurso de conhecimento. Felipe também, que foi a pessoa que me botou no mercado, na verdade. E eu sempre costumo falar isso para as pessoas, que eu gosto de andar com os melhores, e você é um dos melhores aqui em Alagoas. Obrigado. Essa questão de treinamento é muito... A gente estuda bastante, vê novos métodos de treino, mas eu venho a minha vida toda fazendo feijão com arroz, sabe? E às vezes simples, a gente né? vê o aluno querendo fazer cambalhota, querendo plantar bananeira Treino na do academia. Instagram, né? Quer fazer treino do Instagram cara, toda Ou hora. TikTok, ou Eu YouTube, entrego. qualquer coisa. É isso que você quer que eu lhe entregue? Alguma coisa diferente? Beleza, eu tô aqui pra... Né, você tá me contratando. Se você me escutar e seguir minhas orientações da forma que eu imagino, eu vou estar sempre buscando o melhor para você, né? Dependendo da especificidade de cada um. E aquela coisa, funciona e não funciona, né, também. E aí, assim, algumas pessoas chegam e já chega querendo dizer o que é que você tem que fazer. Eu queria treinar, mas eu não gosto disso. Cara, É muito difícil. Eu não consigo.
Eu digo, se você quer ver como é um treino, veja eu treinando aqui um dia. Quando você chegar, veja o que é que eu estou fazendo. Veja se eu estou plantando bananeira na máquina, se eu estou fazendo isso. Eu estou fazendo o básico, cara. E o básico foi onde eu construí o meu físico e eu posso construir o físico de outras pessoas também. Respeitando, é claro, o objetivo, né? E as individualidades de cada um. As necessidades que às vezes a pessoa nem sabe que tem, né? E ali a gente aquela primeira aula, aquele primeiro contato é onde a gente vai conseguir avaliando, né? Inclusive a avaliação já começa dali, né? Já vai olhando. Porque você consegue enxergar o movimento, né? Eu julgava muito, sabe, na academia, ficava olhando o profissional trabalhando, fazendo um exercício esquisito, aí que bexiga é aquilo, ficava olhando para outro. Hoje não, hoje eu tenho uma visão completamente diferente, porque você não sabe o que é que a outra pessoa está buscando ali. Exatamente, o objetivo, você não sabe. Então, assim, cada um tem um objetivo específico e o profissional, eu imagino que o profissional, né, conversou com a pessoa e sabe o que é que está fazendo. Sim. Tem coisas que realmente a gente sabe que é absurdo, né? Uhum. Foge muito. A gente vê muito, tudo né? Tem limite, né? Tudo tem mas limite. tem coisas que você, pô, que é aquilo ali? Por que ele está fazendo isso? Aí um cara chegou lá, botou pra fazer remada, deitado num banco, botou 2 step aqui, botou... Cara, tem uma máquina ali pra isso. Pô. Sem sentido, tem coisa sem sentido. É sem sentido. Foi lá pro Smith fazer leg 90 graus. Tem um leg ali, pô. Sabe? Aí tem... versão brasileira, hérnia de disco. Exatamente. A gente falando de corpo, tal, de partes específicas, de treino específico, eu vou fazer 3 perguntas a você, eu vou falar de 3 músculos, aí você escolhe um que você gosta mais de mostrar no palco lá, que você vê que é o seu ponto positivo, pode ser? Sim. Então vamos lá. Bíceps, tríceps, deltoide. O que é que você acha que chama mais atenção, que você consegue explorar mais? Dos 3. Os deltoides. Deltoides. Isso. Depois desses 3, o segundo. O bíceps... É porque assim, quando eu falo o deltoide, eu coloco ele porque ele, em todas as poses, ele sobressai. Ele sobressai. Destaca, né? Tem a pose de frente, quando você faz aqui, né? Tem na expansão de dorsal, quando você consegue arredondar ele, dar aquela largura ali. De costas também, tem muitos detalhes. De todo lado você tá mostrando. Já o tríceps ele fica escondido ali, ele só na pose de tríceps mesmo, que você faz e é o que menos os árbitros olham, porque quando o cara faz a pose de tríceps na lateral, ele tem muito mais detalhe na perna, no glúteo, no serrátil, no abdômen, para mostrar do que o tríceps. E ali ele fica meio que encolhidinho. E o bíceps também, de frente não é um ponto forte meu, inclusive é um dos músculos que a gente está trabalhando mais. O bíceps? Para ele aumentar um pouquinho mais. A gente não fala na questão do tamanho, porque não é pequeno, mas proporcionalmente ao... Esteticamente você fala? O conjunto do braço, ele está pequeno. Pode melhorar. Pode melhorar. Então a gente está trabalhando em cima disso, para na hora de se apresentar no palco, né, esteticamente ele ficar melhor, ficar mais bonito. Porque o palco é ilusão. O palco a gente tenta iludir o árbitro, mostrando os seus pontos fortes e tentando esconder os seus pontos fracos. Entendi. Então, quando, por exemplo, ele chama o atleta ao palco, o atleta vai lá e faz 3 poses e aguarda na lateral. E qual é essas 3 poses? Aqui você fica melhor. Aqui você vai mais impressionar o árbitro. Se você quiser... Você escolhe essas primeiras 3. Exatamente. Aí eu escolho... Quando eu faço o duplo bíceps, a minha cintura ela é um pouco larga para o tamanho da minha dorsal. Não que ela seja pequena. Entendi. Mas quando o conjunto, a minha cintura por ela ser larga, acaba que eu tenho que ter uma dorsal muito maior. Aí eu tenho que esconder mais. E o duplo bíceps, ela ainda fica um pouquinho larga. E aí com a expansão do dorsal eu consigo espremer um pouquinho. Então é isso, essa ilusão, né, que a gente faz. E aí eu escolho essa pose e depois fico a pose de peito melhorado, né, que aí mostra muito detalhe do físico na lateral, perna, glúteo, posterior, abdômen. E aí eu vou e viro de costas e faço a pose de costas, que também mostra muito detalhamento da região. Deixa eu só fazer essa pergunta, porque só para não fugir do... Eu falei bíceps,
tríceps e deltoide. deltoide. Agora eu vou para peito, costas, né, grande dorsal e trapézio. Qual dessas 3 você acha que consegue explorar melhor no palco, das 3? Olha, as costas, porque quando você faz a pose de duplo bíceps de costa, fica um conjunto só. De trapézio, tudo, porque o trapézio ele não tem uma pose específica de trapézio, então tudo que você faz para as poses de costa, o trapézio vai estar lá junto, cria um conjunto só. Entendi. Né? Agora a parte, aí o peitoral, né, ele eu não tenho um peitoral com muito volume, mas ele é muito detalhado, então quando eu consigo contrair, ele fica bem fibrado, sabe?